Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 29 de março, a lição 1, ela tem como título A Mulher no Deserto. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 6, e que nas Sagradas Escrituras nos dizem: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando se fala mulher, na tradução quer dizer igreja, né? E então a igreja, né, para escapar dos ataques do inimigo, ela fugiu para o deserto, para um lugar onde Deus havia preparado para ela, para protegê-la, né, durante o período de 1260 dias proféticos, né, onde um dia quer dizer um ano, ou seja, 1260 anos. E a fúria do grande dragão, Satanás, sempre foi dirigida para Jesus. Mas como Satanás, não tinha como destruir a Jesus, esta fúria foi redirecionada para a igreja de Deus. E o livro de Apocalipse, né, que eu havia mencionado, no capítulo 12, 6, fala, né, que a mulher, a igreja, ela fugiu para o deserto e lá ela foi protegida realmente por Deus. Durante esse período de 1260 anos. E o derradeiro conflito já começou a mostrar grandes e inúmeras evidências de que o diabo está no meio de nós. E ele está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, que fala lá em Apocalipse 12, 12. E ele sabe que é um povo remanescente que está sendo preparado e selado para resistir na última hora, a fim de ferir o coração de Deus, né? Satanás, ele lançará toda a sua fúria contra esse grupo de fiéis. Assim como no passado, né, ele usou agentes humanos para ferir milhares de cristãos. E Apocalipse 12, 14 diz que a igreja seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou seja, Satanás. E no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele fala justamente sobre isso, sobre esses tempos, né? E ele dá uma referência, que também aqui em Apocalipse 12 volta a falar, que se refere aos 1260 anos de supremacia papal e a perseguição religiosa sobre aqueles que são fiéis a Jesus. E então, conforme o capítulo 12 de Apocalipse, a igreja, para escapar aos ataques do inimigo, ela fugiu para o deserto, para um lugar seguro, né, que Deus lhe preparou, e ali ele sustentou por esses anos todos, né, 1260 anos. E que quer dizer que Deus estava realmente protegendo realmente o povo dele, para que dali surgisse a linhagem de Jesus. E se refere também à grande perseguição profetizada pelo próprio Jesus, que ele fala lá em Mateus capítulo 24, do versículos 15 a 22. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele foi para o santuário celestial, como nosso legítimo, né, representante, o nosso advogado, e foi ele quem sustentou a igreja nesse período de 1260 anos. E o livro de Apocalipse revelou, né, as grandes lutas da igreja
nesse período no deserto. E esse período no deserto começou com o decreto do imperador romano chamado Justiniano, no ano de 538 depois de Cristo, e terminou com o fim do domínio papal em 1798, ou seja, perfazendo, né, esse total de 1260 anos. E o refúgio da igreja foi para lugares assim ermos, né? Os cristãos, eles fugiram para as montanhas, né? Em grutas eles viviam. Existiam uns vales chamados Piemonte, nas sólidas montanhas assim, dos Alpes, né? Onde realmente os soldados romanos não poderiam pegá-los lá. E ali tornou o refúgio para eles, ali tornou o lar para eles, fugindo dessa perseguição, que também foi conhecida como o tempo da Inquisição. Em Apocalipse 12:15 nós lemos, né? A serpente lançou de sua boca, atrás da mulher, água como de um rio. Vejam, né? E a tradução de água em profecia representa pessoas, povo, multidão de pessoas, né? Ou seja, Satanás lançou um monte de pessoas para ir atrás, né, desses cristãos. E durante a supremacia papal, diferentes povos, né, foram usados, né, para reforçar e destruir o povo fiel e verdadeiro de Deus. E as páginas da história da Inquisição estão aí manchadas, né, com o sangue de amargas perseguições e de lutas, né, dos cristãos, que esse ataque foram assim impiedosos, foram ataques cruéis, massacres autorizados, né, pelo Papa. Mas tudo isso não foi em vão, ao contrário, o sangue dos mártires foi uma semente da igreja, porque com o sofrimento, né, dos cristãos, mais pessoas aderiam realmente à religião verdadeira e entravam para essa igreja. E com isto, né, o céu rejubila na vitória dos santos sobre este poder do dragão, esse poder de Satanás. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que fala em Apocalipse 12:11. E a perseguição satânica, né, contra a igreja de Deus foi muito terrível. Aqueles cristãos que confiavam nas Sagradas Escrituras eram martirizados, açoitados, onde a presença, né, do grande conflito estava ali, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e eram vistos de todos os lados. E as pessoas eram confrontadas com uma escolha, principalmente quando houve a reforma. Ou eles eram fiéis à palavra de Deus, ou eram obrigados a aceitarem os ensinamentos religiosos errados. Mas o povo se manteve ao lado de Deus com uma fidelidade irreversível e incrível, mesmo diante de aflições, dando testemunhos, mesmo que na frente houvesse uma poderosa oposição, eles continuaram firmes. E em tempos de severas perseguições, Deus sustentou, proveu para a sua igreja tudo o que eles necessitavam nesse período. E assim também ocorrerá conosco antes da volta de Jesus, onde o povo remanescente se manterá firme ao lado de Jesus, nessas perseguições que ocorrerão novamente, e já está ocorrendo, né? E esse tempo do fim está se aproximando, e Satanás sabe que seus dias são contados e começa a atacar esses filhos de Deus que se mantêm firmes, né, dentro da igreja. E na lição da semana, nós vimos ali que essa perseguição assim, feroz e satânica sobre os cristãos foi justamente por eles terem fé, acreditarem em Jesus e acreditarem, confiarem nas Sagradas Escrituras. E isto foi o motivo desse grande conflito, né, entre o bem e o mal. Eles
E esses cristãos, assim, eles saíram na Idade Média, né? Na escuridão, numa reforma terrível que houve. E homens e mulheres foram confrontados a escolher. Ou você seguia a eles conforme a determinação deles, ou eles seriam mortos, né? Em praças, dado para leões. E o bom de tudo isso é que as pessoas se mantiveram fiéis a Jesus. Aí que foi a grande vitória sobre Satanás. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, somente se abre, somente abre para o seu entendimento, né? E você passa a ser sábio, passa a entender, passa a saber o que são essas profecias, o que querem dizer essas palavras, né? Como mulher, quer dizer igreja, né? E todas essas perseguições todas, você vai entender pela sabedoria divina, porque o Espírito Santo vai introduzir isso na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.